Bem-vindos, exploradores do desconhecido. Hoje vamos mergulhar nas profundezas do tempo, em uma história que sussurra das ondas do Oceano Índico. Uma lenda tão antiga que faz até mesmo a famosa Atlântida parecer uma memória recente. Preparem-se, pois vamos desvendar os segredos de Lemúria, o continente perdido. Imaginem um mundo muito antigo, antes que as primeiras pirâmides tocassem o céu, antes mesmo que a história como a conhecemos fosse escrita. Uma vasta massa de terra unia que hoje conhecemos como África, Índia e Austrália, era uma ponte entre continentes, um berço de uma civilização magnífica e esquecida. Lemúria. Os textos esotéricos e as tradições ocultas nos contam sobre seus habitantes ou os lemurianos. Eles não eram como nós, descritos como seres etéreos, quase translúcidos, com uma sabedoria que transcendia a nossa compreensão. Dizem que seus olhos refletiam o brilho das estrelas, pois sua conexão com o cosmos era direta e pura. Eles eram conhecidos como os Filhos da Luz, uma raça que vivia em perfeita harmonia com a natureza. Ao contrário de nós que construímos com pedra e aço, os lemurianos moldavam a própria realidade. Suas cidades não eram feitas de matéria densa, mas de energia cristalizada, luz e som. Imagine estruturas que cantavam, edifícios que respiravam, criados puramente pela força da mente e da vontade coletiva. Eles não precisavam de tecnologia como a nossa, pois eles próprios eram a tecnologia. Eles conversavam com as plantas, comandavam os ventos e entendiam a linguagem secreta dos cristais. A ciência deles era a ciência do espírito. Eles compreendiam os ciclos da vida, da morte e do renascimento de uma forma que perdemos completamente. Para um lemuriano, o corpo físico era apenas um veículo temporário, e a consciência era a verdadeira essência imortal e infinita. Sua sociedade não era baseada em poder ou riqueza, mas em crescimento espiritual e harmonia. Não havia reis ou hierarquias como as nossas, mas sim guias e mestres que ajudavam os outros em sua jornada evolutiva. Era um paraíso, um verdadeiro jardim do Éden no meio do oceano. Mas, como em todas as grandes histórias, a escuridão começou a se infiltrar. A mesma força caótica que, segundo as lendas, corromperia mais tarde os Atlantes, também voltou sua atenção para Lemúria. Entidades conhecidas como os Vigilantes, ou talvez forças cósmicas de desequilíbrio, trouxeram a discórdia. O conhecimento que antes era usado para a harmonia começou a ser distorcido, usado para o poder e o egoísmo. A própria Terra, sentindo esse desequilíbrio profundo, reagiu. O planeta estremeceu, o céu escureceu, e os mares, que antes eram calmos e gentis, se ergueram em uma fúria apocalíptica. O chão se partiu em fendas abissais, vulcões entraram em erupção simultaneamente e tsunamis colossais varreram a Terra. Em um cataclismo de proporções inimagináveis, o vasto continente de Lemúria foi engolido pelas águas do Oceano Índico, desaparecendo para sempre da superfície do mundo. O paraíso foi submerso. A civilização da luz foi apagada. Mas será que foi o fim de tudo? Aqui a lenda se divide em caminhos misteriosos. Uma vertente acredita que os sobreviventes lemurianos, carregando seu conhecimento ancestral, migraram para outras partes do mundo. Alguns teriam fundado novas colônias e uma delas, a mais famosa, seria Atlântida. Eles teriam levado consigo a semente de sua sabedoria, que floresceu por um tempo antes de tragicamente repetir o mesmo destino. A outra teoria, ainda mais fascinante, sugere que um grupo de lemurianos não fugiu pela superfície, mas para dentro. Eles teriam encontrado refúgio no interior da Terra, criando uma nova civilização em vastas cavernas iluminadas por um sol central. Essa lenda deu origem aos mitos de Agartha e Shambhala, o reino subterrâneo onde os descendentes dos Filhos da Luz ainda viveriam, preservando a sabedoria antiga e aguardando o dia em que a humanidade da superfície estivesse pronta para recebê-la. E o que restou de Lemúria em nosso mundo? Apenas ecos, fragmentos, picos de montanhas submersas que hoje formam ilhas como Madagascar, Sri Lanka e as Maldivas, que, segundo alguns teóricos, seriam os pontos mais altos do antigo continente. A fauna e a flora únicas dessas ilhas, como os lêmures de Madagascar, que deram nome à teoria no século XIX, menos são vistas como evidências biológicas dessa antiga conexão terrestre. Mas a herança mais profunda de Lemúria pode não estar no fundo do mar, mas dentro de nós. Alguns acreditam que a memória de Lemúria, o código de harmonia e conexão espiritual, está gravado em nosso DNA. É a fonte da nossa intuição, do nosso anseio por um propósito maior, daquela sensação de que pertencemos a algo mais vasto e antigo. Talvez cada vez que olhamos para as estrelas com admiração ou sentimos uma paz profunda na natureza, estamos, na verdade, acessando uma memória ancestral de nosso passado lemuriano. A história de Lemúria nos lembra que as maiores civilizações não são definidas por seus monumentos de pedra, mas pela altura de sua consciência. É uma lição sobre equilíbrio, harmonia e as consequências de perder essa conexão. Uma civilização que pode ter sido fisicamente apagada,
mas cuja energia, cujo sonho talvez ainda ressoe. E quem sabe, talvez ela não esteja perdida para sempre. Talvez esteja apenas adormecida, esperando o momento certo. O despertar da consciência humana, para ressurgir das profundezas da memória e do mar. O que você acha? Lemúria foi real ou é apenas um belo mito? Deixe sua opinião nos comentários, adoramos ler as teorias de vocês. Se você gostou desta viagem a um mundo perdido, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outros exploradores e se inscrever no canal, para não perder nossas próximas aventuras nos mistérios do passado. Obrigado por assistir e até a próxima.